Olá pessoal, meu nome é Celso Torres. Nessa aula a gente vai dar continuidade à aula passada, onde a gente começou a modelar essas peças aqui, tá bem passo a passo para você que não conhece, está iniciando no SolidWorks, então ela está sendo bem passo a passo. Vamos fazer o seguinte agora, como eu já havia falado nas aulas passadas, ou na aula passada, toda a face que eu tenho agora, ela pode ser usada então para criar um novo esboço. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar o meu plano direito, vou vir aqui e vou criar um novo esboço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no círculo, vou pegar o meio dessa aresta que vocês estão vendo aqui, ó, eu sei que ali é o meio da aresta, e vou ali em dimensão inteligente, e vou colocar uma dimensão que é aqui, 36. Tá? Ou seja, na verdade ele tem a mesma dimensão. Até posso fazer diferente. Tá? Vou até fazer um pouquinho diferente. Ao invés de colocar essa dimensão de 36, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, selecionar o arco, né, o círculo, apertar a tecla Ctrl e clicar nessa aresta aqui. Agora eu posso vir aqui e colocar uma relação entre essa aresta e essa aresta do círculo aqui e essa aresta aqui, e eu colocar ela como tangente. Então eu não preciso mais colocar a dimensão. Olha só. Dimensão. Tá? Então eu não preciso mais colocar a dimensão. Aquilo que eu falei lá na aula passada, na primeira aula, o que acontece? Eu estou sobredimensionando o meu esboço, então eu não preciso colocar isso aqui. Tá? Então eu simplesmente vou cancelar aqui. Tá bom? Agora eu vou vir aqui em recursos. Vou vir aqui em ressalto base extrudado. Vou usar a condição de plano médio, tá? Condição final aqui, ó. Vou colocar ali então plano médio. E vou colocar o valor aqui de 48, tá? Então porque ela é um pouquinho maior que a peça. Simplesmente vou vir aqui e agora eu vou confirmar. Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tá? Eu quero fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só tem um detalhe. Tá? Só tem um problema aí. Se a gente pegar o plano direito, ele não passa no meio, aqui ó, ele não passa no meio dessa nervura, vamos dizer assim. Tá? E eu preciso então criar um plano ali no meio. Tá? Para esse exemplo aqui, claro, existe várias maneiras de a gente fazer a mesma peça, mas a ideia aqui é fazer bem passo a passo. Tá bom? Então o que eu vou fazer para mim criar um novo plano ali? Eu vou pegar o plano direito, olha só como é fácil. Clico no plano direito, pressiono a tecla Ctrl, mantenho ela pressionada. Vou vir aqui, ó, nesse canto aqui, ou em qualquer um desses daqui, ó. Vou clicar e vou arrastar, tá? Percebam que quando vocês fizerem aí, eu estou com o Ctrl pressionado, não soltei ele até agora, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, a minha segunda orientação aqui, ó, eu vou clicar aqui, então, no ponto médio aqui, ó, aqui, tá? Beleza? Então, a minha segunda referência vai ser o ponto médio, ó. Beleza? É assim que eu tenho que fazer. Eu vou cancelar aqui só para a gente fazer mais uma vez. Então eu vou pegar o plano direito, tá? Vou apertar a tecla Ctrl, mantenho ela pressionada, clico com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar. Eu vou levar até para o outro lado. Tá? Sem digitar algum valor aqui, eu vou vir aqui, ó, e procurar o ponto médio aqui. Tá? Se ele não aparecer, tente girar um pouquinho o modelo para ele aparecer. Ó, agora apareceu, tá vendo? Então eu vou clicar. Então essa vai ser a minha referência, ou seja, eu peguei meu plano, minha primeira referência foi o plano direito e a minha segunda referência foi o ponto médio dessa aresta. Eu vou vir aqui e agora eu vou confirmar. Joia. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse novo plano que eu acabei de criar, vou clicar aqui em esboço, tudo bem? E eu vou desenhar da mesma forma, vou pegar bem no meio aqui, ó, dessa aresta, bem no meio. Então, ele agora é um pouquinho maior do que estava antes, tá? Então ele não tem a mesma largura aqui, ele é um pouquinho maior. E eu vou colocar essa dimensão, 56, ok? 56, vai ser isso mesmo? 56. Tá joia? Então eu vou lá em recursos, vou clicar aqui em ressalto base extrudado, vou colocar a condição plano médio novamente.
E o valor agora vai ser 70 milímetros. 70. E eu vou confirmar. Joia? Esse plano que ele está aparecendo aqui, vocês podem vir aqui, ó, clicar uma vez aqui em cima e vir aqui nesse ocultar aqui, ó, nesse olho que tem ali com um tracinho. Clique em ocultar. Ok? E o plano existe, tá? Ele continua ali, só que ele não está sendo mais visível. Tudo bem? O próximo passo vai ser o seguinte: eu preciso então fazer os furos aqui. Tá? Preciso fazer os furos aqui. Esses furos que eu tenho aqui, ó. Então eu vou fazer esses furos primeiro. Eu vou pegar nessa face aqui, tá? Vou pegar nessa face, vou clicar em cima dela, vou criar um esboço novo e eu vou então desenhar um círculo bem no centro. Como é que eu consigo pegar bem o centro de um círculo? Eu trago o cursor até uma extremidade de um círculo. O SolidWorks ele vai te mostrar um ponto. Quando você clicar ali, ou seja, ele já está dizendo que o ponto inicial dele é no mesmo centro daquele dali. Vou clicar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Para um pouquinho, né? Trago o cursor até a aresta, não clico em nada. Clico mais uma vez. Vou fazer a mesma coisa aqui. Paro. Aqui nem precisava porque eu já tinha origem. Tá? Então eu vou dimensionar. Quais são as dimensões que eu tenho? Aqui é 15. Aqui é 25. E aqui é 32. Vamos ver se é 32 mesmo. 32. 32. Ok? Então pode ver que todo o esboço está totalmente definido. Se vocês observarem, se vocês gerarem o modelo de vocês, vão ver que esse ele começa aqui nessa face, esse ele está longe dessa, esse ele está longe dessa. Tem algum problema? Não tem nenhum problema, porque o corte que eu vou fazer agora, ele vai passar toda a peça. Mesmo estando longe, ele vai cortar lá. Quer ver? Então vou vir aqui em recursos. Ao invés de agora adicionar material, o que eu vou fazer? Eu vou usar a opção de corte extrudado. A gente não viu nenhum corte, para ver que a gente só foi adicionando material, adicionando várias vezes. Agora a gente vai vir aqui então em corte extrudado. Tá? Vou colocar a condição cego, em vez de ser cego, perdão, vou colocar a condição passante. Tá? Então ele vai pegar todo o tamanho da peça e vai passar a peça. Tá? Então eu coloquei a condição final passante. E vou confirmar. Observe então que os furos estão feitos. O próximo passo seria o quê? A gente fazer esses rasgos aqui, aqui e lá embaixo. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou clicar aqui em cima, nessa face, ó, fazer primeiro essa parte de cima. Vou clicar em esboço. Vou fazer um retângulo aqui. Olha só, vai começar dessa aresta aqui, ó. Vou trazer ele para cá um pouquinho. E agora, como é que eu faço para... Eu preciso que ele fique no centro aqui. Eu posso colocar as dimensões, tá? Eu poderia colocar todas as dimensões, ou seja, eu posso fazer assim, ó. Eu vou vir aqui. Então eu vou colocar que aqui ele tem 18. Tá? Daqui até aqui tem 12. Ok? Mas se a gente perceber, ele está solto assim, ó. Eu quero que ele fique no meio. Como é que eu posso fazer para ele ficar no meio? Eu posso clicar, por exemplo... Como ele tem a mesma largura ali assim, do 18, eu posso clicar aqui, posso apertar a tecla Ctrl e selecionar essa aresta e dizer que eles são colineares. Está no meio. Isso porque ele tem a mesma dimensão. Se ele tivesse uma dimensão diferente, a gente poderia fazer de uma outra forma. Tá joia? Então eu vou vir aqui, ó, recursos de novo. Tá definido o esboço. Vou vir em corte extrudado agora. E eu vou dizer que eu quero até a superfície. Ó, até a superfície. E eu vou dizer para o SolidWorks que quero que tu corte até aqui. Então eu vou confirmar. Então, ó, aquele primeiro corte já está ali. O próximo corte que eu vou fazer, ele vai ser o seguinte. Aqui a gente usou essa face como referência e cortou para baixo. Aqui eu não posso fazer nisso aqui. Por quê? Se eu cortar daqui para lá, o que vai acontecer? Aqui vai ficar um pedacinho de material. Tá bom? Então eu vou usar diferente. Eu vou pegar aqui, ó, plano frontal, que passa bem no meio da peça. Então eu vou clicar aqui no plano frontal. Vou lá no esboço. Tá? Sem mesmo clicar aqui no esboço, eu posso clicar direto na ferramenta. O SolidWorks ele automaticamente já vai entender que tu quer criar um esboço para você. Então vou vir aqui, ó, vou pegar daqui de baixo e vou fazer então as dimensões que eu preciso. Bom, aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui então
34. Daqui até aqui eu tenho 14. E eu preciso de novo centralizar ele, tá? Mas para ver que agora ele não tem a mesma dimensão. Então eu não posso simplesmente pegar essa linha e essa dizer que ele é colinear. Se eu fizer isso, ele vai ficar fora de centro. Eu quero que ele fique no meio. Eu posso fazer da seguinte forma, tá? Vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, criar duas linhas auxiliares. Esse aqui, pessoal, é só um exemplo, tá? Vou pegar uma linha de centro aqui, ó. Então, ó, essa linha, quando eu falo uma linha auxiliar, ó, ou uma linha auxiliar ou para a construção, é a mesma coisa, tá? Considere que seja a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui e vou trazer até aqui, tá? Não deixe que ele pegue o ponto médio, e sim somente aquele ponto. Vou clicar duas vezes na tela, então ele vai sair da linha, mas ele vai sair, ou seja, melhor, ele vai terminar a construção daquela linha, mas não vai sair do comando de linha. Eu vou clicar aqui e vou fazer a mesma coisa, vou trazer ele até aqui. Ok, clico duas vezes, agora eu vou clicar com o botão direito, vou em selecionar. Vou clicar então nessa linha, vou apertar a tecla Ctrl, manter lá pressionado e vou clicar nessa. E vou dizer que agora as duas são iguais. Pronto, ficou no meio. Essa é uma maneira de fazer, tá? Tem outras maneiras de fazer, poderia ter cotado. Se eu cotar, qual que é a diferença se eu cotar a distância aqui? Tá? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, colocar a distância, tá? 14. Vou colocar aqui, vou dar só um OK aqui. Tá? Se eu colocar a distância aqui como 14, ele também ia ficar no centro, tá? Mas qual que seria o problema? Se isso aqui um dia mudar de dimensão, tá? For maior, tá? O que vai acontecer? Eu vou perder essa questão do centro desse rasgo. Então, por isso que eu estou fazendo assim. Tá bom? Então, eu vou vir aqui agora, de novo, em recursos. Vou pegar, então, aqui, corte extrudado. E eu vou colocar assim, ó, passante em ambos. Tá? Ou seja, ele vai passar toda a peça para lá e toda a peça para cá. Como não tem nada de corpo sólido aqui, não tem nenhum problema usar essa opção. Tá? Então ele vai criar aqui a direção 1 passante em ambos e direção 2 passante. Vou confirmar e vou dar OK. Bom, se vocês perceberem, a gente acabou a nossa peça. Tá? Basicamente a gente teve aí 11 passos para a gente criar a nossa peça. Tá? Tá, a cor está um pouquinho diferente, tá? Mas então, bem passo a passo, a gente criou essa peça aqui. Tá bem? Então, se vocês quiserem voltar ou ver como foi feito, vocês podem pegar essa barrinha aqui, ó, onde tem aqui, barrinha que é uma barrinha de reversão, podem trazer, ó, segurar e arrastar ela até o primeiro recurso. Então, ó, a primeira coisa que a gente fez foi um cilindro, tá? Depois eu fiz uma extrusão, uma terceira, tá? Então, passo a passo, tu pode ir estudando as peças. Inclusive, quando tu pegar alguma peça pronta do SolidWorks, tu baixar de alguém, baixar de qualquer site, tu pode, para te estudar a peça, tu pode vir aqui e fazer isso. Traz no primeiro recurso, ó, vou clicar aqui, ó, e reverter até aqui, tá? Ó. Então, tu pode ir estudando como a pessoa fez, tá bom? Beleza, pessoal? Então, eu espero que nessa primeira aula aí, vocês tenham entendido, para quem não conhece nada de SolidWorks, que realmente possa ter ajudado um pouquinho, tá? Então, a questão do SolidWorks, ele é um software fácil de aprender, tá? Mas tem muito da questão da construção, tá? Esse aqui foi um exemplo que eu usei 11 recursos para fazer, mas existem maneiras muito mais fáceis de fazer essa peça, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem depois baixar essa peça aqui, vocês podem acessar lá o meu site, que é www.ccpro.com.br, lá na parte de downloads, tá bom? Então, um abraço para todos e até mais.